Olá, meus amados. Hoje, dia 19 de março de 2022, sábado, solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. Evangelho segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então hoje nós celebramos na igreja do mundo inteiro o dia de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro de toda a igreja universal. Você sabe que universal é, em grego, católica, é essa palavra. Eu gostaria de dizer que hoje tem duas possibilidades de evangelho. Eu li o de Mateus, mas tem o de Lucas. Então talvez você pode acompanhar alguma missa em que o padre lerá o evangelho de Lucas. É uma escolha do padre. Eu preferi ler o de Mateus. Então vamos lá. São Mateus inicia o seu evangelho com uma genealogia, que era uma coisa muito importante para o judeu, dizer quem era pai de quem era filho de quem. Era uma coisa muito importante. Então eles começam lá em Abraão. Abraão gerou Jacó, e aí vai embora, né? Aliás, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó gerou, e assim vai. E lá no final nós encontramos um outro Jacó, que também é chamado às vezes de Jessé, que é o pai de São José. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então aqui tem um fato interessante. Por quê? Porque se você notar no início do Evangelho de Mateus, tem sempre o verbo gerou. Só que quando ele se refere aqui a São José, você vai ver que fala Jacó gerou José. Mas depois não se usa mais esse verbo, vai dizer o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Não fala que José gerou Jesus. Por quê? Aqui Mateus quer mostrar já a genealogia humana, portanto, que ele é realmente uma pessoa humana, que tem uma genealogia que vem de Abraão, que ele realmente é filho de Abraão, por parte de José, filho de Davi, porque Davi está na linhagem de Abraão, está na linhagem de José, e uma vez que Jesus é filho adotivo, é filho. Porque a pessoa pode dizer, mas ele não é filho legítimo de José? Não, mas é filho adotivo. E filho adotivo é filho, ponto final. Não tem o que se discutir. Então a linhagem davídica de Jesus, portanto a linhagem de Davi, do rei Davi, vem por José, por São José. Então aqui o que é interessante é que São Marcos, de uma forma muito singela, ele fala que Jesus é Deus pleno, porque não tem a presença de um semi-masculino, não tem a presença de um homem, mas é plenamente humano porque ele tem uma descendência, certo? Então, aí ele continua, aí ele vai narrar como foi a origem de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. É o que nós chamamos hoje de noivado, mas naquela época, gente, diferente de nós hoje, o prometido em casamento só se rompia essa promessa em uma situação: adultério. Fora isso, e lembremos que eles tinham a possibilidade, segundo a lei de Moisés, depois do casamento, se a mulher fizesse algo de inconveniente, assim dizia a lei, o marido poderia dar uma carta de divórcio a ela, tá? Então, esta situação aqui que São Mateus nos traz, então é importante entender. Maria já era, no padrão de hoje, uma mulher casada praticamente, eles só não moravam juntos. E aí ela engravida pelo poder do Espírito Santo. E aí vai dizer, José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Isso aqui é muito importante, esse versículo aqui. Então diz que José era um homem justo. O que é um justo? Hoje, quando a gente fala de justiça, a gente pensa em alguém que faz as coisas de acordo com a lei dos homens.
com a justiça humana? Também. Mas o justo, biblicamente falando, é aquela pessoa fiel a Deus. É aquele que busca realmente colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, um homem obediente, fiel ao Senhor. E ele sabia que, em primeiro lugar, aquele filho era de José? Não, não era. E como José ficou sabendo disso? Maria contou, não foi através de sonho, não. Sonho, ele recebe, no sonho, a revelação de que tudo que Maria falou é verdade. Mas nós vamos notar o seguinte, quem conta para ele é Maria. Agora, você já pensou essa situação? Olha como é que Maria confiou em Deus, gente. Quando ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Maria conhecia a lei e sabia que, perante os olhos dos homens, inclusive de seu marido, José, ela poderia ser considerada uma adúltera, porque o filho não era de José, era do Espírito Santo. E aí, como é que faz? Então, ela sabia, então ela confiou plenamente em Deus. E quando ela contou, qual foi a reação que José teve? Era um homem justo, ele não quis denunciá-la, porque ele teria que denunciá-la para o Sinédrio, que seria tipo um superior tribunal de justiça dos judeus, como uma adúltera, e ela seria apedrejada, porque era assim, como nós sabemos, quando pegaram aquela mulher adúltera e levaram a mulher para ser apedrejado e encontrar Jesus no meio do caminho, e nós conhecemos a velha história, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e todos vão embora. Então, principalmente a mulher adúltera, né? Eles pegavam muito no pé da mulher, muito mais do que no homem, era apedrejada. Então Maria sabia disso, e José também sabia. Então o que ele faz? Eu acho muito bonito, gente, quando às vezes a gente lê os personagens bíblicos, tirando o Senhor, e a Virgem Santíssima que foi preservada de todo o pecado, e o Senhor que nunca pecou porque é Deus. Mas os outros personagens, todos eles humanos, a Virgem Maria também humana, mas como eu disse, foi preservada pela misericórdia de Deus de todo o pecado, pelos méritos da cruz de Cristo antecipados nela. José era um homem, como qualquer outro homem. Ele acreditou em Maria? Com muita certeza, acreditou. Mas sabe quando fica, gente, aquela dúvidazinha? Você já passou por isso? Quando uma pessoa que você ama muito te conta algo que ao mesmo tempo te decepciona, mas você acredita que aquela pessoa está falando a verdade, mas lá no fundo, bem lá no fundo, você fica questionando se realmente aquilo é a verdade? Então José também teve isso. Ele acreditou no que Maria falou? Acreditou. Ele não falou que Maria era mentirosa, porque se ele não acreditasse, ele teria denunciado Maria como adúltera. Mas ele ficou, o filho não é meu. Maria me falou que é um filho do Espírito Santo. Será? Será que Maria não cometeu adultério? Mas eu acredito nela. Sabe quando fica aquela discussão dentro de si? E aí José resolve fazer o quê? Ele resolve abandonar Maria, em segredo. E aí Maria abandonada, ela teria que voltar para sua família. Ela não teria outra opção. E aí, grávida, poderiam entender que aquele foi um filho de José, que talvez ele não assumiu. Não sei como era a cultura daquela época, mas provavelmente isso. Mas o que acontece? Gente, Deus não abandona os seus. José era um homem fiel, um homem justo. Maria confiou plenamente em Deus. O Senhor não vai abandonar. O Senhor vai mostrar a verdade. E foi o que aconteceu. José, enquanto ele pensava nisso, então José não chegou a fazer. Alguns falam, José abandonou Maria. Não, ele pensou, no coração dele ele já desejou fazer isso. Mas ele não fez, mas enquanto ele estava pensando em fazer isso, aqui o texto, eu vou ler, olha, o texto diz, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, ele disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele veio salvar o povo de seus pecados. Então vamos lá. Gente, José, se Maria é a virgem do silêncio, José é o homem do silêncio. Ele nunca, não tem uma palavra no Novo Testamento de José. E ele confiou plenamente. E Maria viu o anjo apareceu para Maria, o arcanjo Gabriel apareceu para ela. José teve um sonho e ele acreditou naquele sonho. O anjo do Senhor falou e ele acreditou que aquele menino que estava ali realmente confirmou aquilo que Maria já tinha dito. Então o Senhor veio em socorro da desconfiança, vamos dizer assim, de José. Falou, José, o que Maria te falou é verdade. Pode receber Maria como tua esposa, porque nenhum homem tocou nela.
Maria continua intacta, pura e imaculada. É a ação do Espírito Santo. E esse menino que vai nascer, você vai pôr o nome de Yeshua, que nós traduzimos como Jesus, ou Josué também tem essa possibilidade, que quer dizer Deus salva. Por isso que ele fala, você vai dar o nome de Jesus a ele, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí olha que maravilha. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Homem justo, obediente, que confiou num sonho, gente, que acreditou em Maria, mas diante da dúvida que talvez ficou ali no coração dele, o Senhor veio em socorro de Maria. Porque Maria ela não seria apedrejada? Não, mas ela ficaria abandonada pelo marido, sendo que ela realmente não fez nada de errado, a não ser aceitar os planos de Deus. E às vezes, gente, os planos de Deus na nossa vida, num primeiro momento a gente não compreende. E aí nós precisamos confiar. E esse exemplo nos é dado por este casal, Maria e José. A Virgem Santíssima e São José confiaram plenamente nos planos de Deus. E o Senhor jamais os decepcionou e o Senhor jamais os abandonou. Muito pelo contrário, sempre esteve ao lado deles. E Senhor, neste dia de São José, padroeiro de toda a igreja no mundo inteiro, nós queremos ter esta fé de José, esse homem que crê, esse homem que confia, esse homem que espera, homem do silêncio, que todos os homens, todos os pais, tenham em José o seu modelo, o seu exemplo a ser seguido de homem de Deus que confia plenamente e espera nos planos misericordiosos e amorosos de Deus, assim como todas as mulheres, todas as mães, tenham em Maria o seu exemplo de confiança, aquela que acreditou mesmo diante do momento mais difícil em que poderia até perder a vida, acreditou e confiou. Que São José interceda por nós hoje, que a Virgem Santíssima interceda por nós pela nossa fidelidade e que nós vivamos bem este tempo de Quaresma, buscando uma verdadeira mudança de vida. E Mãe querida, Rainha da Paz, mais uma vez pedimos pela paz na região da Ucrânia e de forma especial também pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.